Tudo bem, pessoal? Bom dia. Vamos às nossas atividades de geografia, tá? Vocês podem abrir aí na página 10. Nós vamos fazer os exercícios da página 10, 11, 12 e 13. Tia, 4 folhas. 4 folhas. Lembrando que na página 10 tem uma perguntinha lá embaixo, tá? Na página 12 não tem nada para fazer, é só leitura. E na 13 são 3 perguntinhas, tá bom? Então, sem preguiça, vou ler com vocês, vou ajudar vocês a responder. Então, a gente vai começar aí. Lembra que a tia falou lá no outro vídeo que paisagem que vocês estavam vendo era a cozinha da tia, era tudo que a gente vê? E a gente viu que na cozinha da tia tinha o quadro, que a tia tá na outra cadeira agora. Então, só tem a janela da cozinha e uma porta aqui para a área de serviço. Essa é a paisagem do vídeo de hoje, tá? Mas quando a tia tava na outra posição, ó, nessa cadeira aqui, vocês estavam vendo a geladeira, o quadro, o armário, certo? Então a tia falou, era tudo que a gente estava vendo ali naquele momento que a tia estava explicando a lição. Então a gente vai começar a ler aqui, na página 10. A paisagem e os seus elementos. O que é paisagem? Paisagem é tudo que podemos ver e perceber no espaço. Então, a gente está vendo e percebendo. Então, aqui também, ó, o que a gente está vendo aqui, ó? O puxa-saco, a janela, o batente da porta. Mas o que a gente também está vendo? Tem a luz do sol lá fora, tem o ar que a gente não consegue perceber, tem o solo, tem o chão que a tia está pisando aqui, que está sentada na cadeira, tá? Então, tem coisas que a gente consegue perceber ou não. Aí vou ler aqui embaixo. Em algumas paisagens predominam elementos naturais, em outras predominam elementos culturais. E a gente vai conhecer os dois. Elementos da paisagem. Os elementos naturais são formados pela natureza, natural da natureza. Exemplos: rios, montanhas, mar, vegetação, entre outros. E os elementos culturais são aqueles criados pelas pessoas. Então a gente vê por aí chamando de elementos culturais, elementos humanizados, paisagem humanizada. Então tem várias formas de falar, mas qual é o que a gente precisa saber? São coisas feitas pelo homem, como a gente viu na outra lição, tá? Da página anterior. Então ele diz aqui alguns exemplos de elementos culturais. São criados pelas pessoas. Casas, prédios, vegetação cultivada. Então, assim, a plantação que o homem vai lá, põe a semente, rega, aduba, essa é cultural, porque o homem mexeu, tá? Não é uma floresta nativa, uma montanha. Então, é cultural porque o homem teve que mexer, teve que plantar. Aquela planta não estava ali, tá? Então, casas, prédios, vegetação cultivada, estrada, ponte, fábrica, farmácia, escola, padaria, mercado, igreja, shopping, tá? Então, tudo isso é cultural, porque o homem teve que construir, certo? Esses elementos são construídos por meio do trabalho das pessoas. Então, olhem a imagem que tá aí na figura da página 10, ó. Tá vendo aqui embaixo tem uma legenda, lembra? A tia sempre fala isso, embaixo da figura tá explicando o que é a figura. É a paisagem no município de Vitória, no estado do Espírito Santo. Essa foto foi tirada em 2016, tá? Aí tem uma perguntinha aqui, ó, dá pra responder aqui embaixo mesmo, tá? Não precisa ser no caderno. Quais elementos naturais formam essa paisagem? Então, quais os elementos naturais que tem aí? Então, tem uma água aí. Essa água é o que? É rio? É mar? Lá no fundo tem montanha, tem muitas árvores, tem o ar, tem o sol, a luz do sol, naturais. E culturais. Então, vocês podem colocar assim, elementos naturais, 2 pontos, ou só naturais, senão não vai caber, né? Naturais, 2 pontos. Aí vocês vão colocar tudo isso que a tia falou agora. Embaixo põe assim, culturais. Cultural o que é mesmo? O que o homem criou, modificou, construiu. Então o que tem aí? Navio, tem
prédios, casas, estradas, tem trem, tem ponte, tem as ruas, tem uma porção de coisas aí que vocês podem escrever, tá? Então essa é a atividade da página 10, lá embaixo. Na página 11, desenhe e pinte a paisagem do lugar onde você vive. Onde você vive pode ser ali na sua rua, pode ser uma imagem da cidade que você mora, quem mora em Santos, quem mora em São Vicente, tá? O lugar onde você vive, o lugar, não tá dizendo que é dentro da sua casa, tá? Então você pode escolher um lugar, porque você vive na sua casa, mas a sua casa está num bairro, numa rua, num bairro, numa cidade, tá? Desenhe e pinte. E aí vocês vão responder com relação ao desenho que vocês vão fazer aí nesse quadrado. Vocês vão responder embaixo. Letra A. Que elementos predominam na paisagem que você desenhou? Então, no desenho que você fez, tem mais elementos da natureza, elementos naturais, ou elementos culturais? Vocês vão fazer um xizinho em qual dos dois que aparece mais no desenho de vocês. E no B, escreva um exemplo de elemento cultural que aparece no desenho que você fez, tá? É cultural, que o homem que criou, que construiu. No C, aparece algum elemento natural na sua paisagem? Se não aparece, vocês só vão escrever não. Se aparece elemento natural, vocês vão escrever sim. Tem uma pracinha com árvores, tem o mar, eu moro numa cidade que tem mar, tá? É isso. Responder no livro, tá? Nada de caderno. Aí na página 12, tá falando os elementos que distinguem as paisagens. Então, as paisagens são diferentes umas das outras. Ó, podem ver essas duas figuras. Só pelas duas figuras a gente já vê que tem muita diferença, né? Isso ocorre porque os elementos que formam cada paisagem são muito variados, estão organizados de diversas maneiras. Algumas paisagens são pouco modificadas pelo ser humano, então tem muito mais natureza do que coisas construídas, né? Outras, ao contrário, receberam grande interferência do trabalho humano. Então, nessas duas figuras, se a gente pode observar, na figura 1 tem a legenda ali no cantinho, ó. Paisagem no município de Alto Paraíso de Goiás, no estado de Goiás, em 2017. A gente não vê nada, nenhuma construção, nenhuma estrada, nenhum carro, nenhum prédio, nenhuma casa, nada. É uma paisagem totalmente natural, com elementos naturais. E olha a figura 2. Tá escrito no cantinho a legenda embaixo, ó. Paisagem no município de Salvador, estado da Bahia, em 2017. A gente até vê elementos naturais, olha, tem árvores, tem uma floresta, uma pequena floresta ali na direita, atrás dos prédios, certo? Lá no fundo a gente vê o mar, tem elementos naturais, mas tem muito mais prédio, casa e construção, e desse ângulo que a foto foi tirada, que está longe, a gente não vê, mas deve ter ali escola, mercado, padaria, hospital, tudo isso. A gente só comparou e observou na página 12, tá? Na página 13, a gente vai comparar e observar e vai fazer as atividades. Então, na figura 3 em cima, ó a legenda ali no cantinho. Paisagem na cidade de Beijing, na China, em 2016. Olha só, quase nada de elementos naturais, né? Bem menos que na Bahia, né? Na outra figurinha ali 2. Olha a figura 4, tem uma legenda ali embaixo também. Paisagem no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em 2017. A gente não vê nada, nenhuma casa, nenhum carro, nada. Totalmente com paisagem natural. E no 5, ó, tá escrito ali embaixo a legenda. Paisagem na cidade de Pattaya, na Tailândia, em 2016. Tem elementos culturais, ó, porque a gente pode ver ali que tem algumas construções, umas casas, tem barquinho, o barco que não é da natureza, é o homem que construiu, né? Mas também tem muitos elementos naturais, e elementos naturais lindíssimos, né? Olha que linda a cor dessa água. Aí no 3 está perguntando assim. No 3 está perguntando assim. Achei que não estava gravando.
Que diferenças existem entre as paisagens mostradas nas fotos? Aí, tia, não vai caber. Não vai caber. Então, o que vocês vão fazer? Vai abrir o caderno, vai colocar lá. Atividade de Geografia, página 13, número 3. Que diferença existem entre as paisagens mostradas nas fotos? Então, tem paisagem que só tem elemento natural, tem paisagem que tem mais elemento cultural do que natural, mais prédios do que verde. Tem paisagens que tem os dois, tá? Aí no 4 tá escrito assim: por que há essas diferenças? Por que tem essas diferenças? Porque tem lugares que são mais explorados pelo homem. Aqui nessa última figura aqui da 5, olha só que paraíso, mas a gente vê que é afastado das coisas. Então não dá para as pessoas morarem aqui e trabalhar em outro lugar, por exemplo. Então deve ser um lugar assim de lazer, que as pessoas vão viajar, vão passear, né? Então por isso que tem mais verde, porque é um lugar gostoso e calmo para se viver, diferente da 2 aqui, da figura 2, cheio de prédio, que deve ser um trânsito, um monte de buzina, né? As pessoas super atrasadas, trabalham pra caramba, certo? E no 5, alguma dessas paisagens se parece com a paisagem do lugar que você vive? Se sim, o que é semelhante? Então vocês podem colocar assim: alguma dessas paisagens se parece com a paisagem do lugar onde você vive? Vocês podem colocar assim: sim, a número 1, a número 2, a número 3. Estão vendo que cada figura tem um número, né? Então, qual que se parece com o lugar que você vive? Aí tá falando, se sim, o que é semelhante? O que tem de parecido? Então, onde eu moro tem muitos prédios, onde eu moro não tem quase verde, onde eu moro, tá? Essa é a justificativa. Lembra que a tia quer respostas de terceiro ano, de alunos que pensam, que entendem, que leem a atividade, que veem o vídeo da professora para entender e responder, tá? Se vocês precisarem de alguma ajuda, a tia tá aqui, tá bom? Não tem como, vai ficar muito apertado se vocês escreverem aqui no livro. Quem conseguir dar uma apertadinha e escrever no livro, tudo bem. Se achar, não, minha letra é muito grande, tia, não vai dar certo, põe no caderno, tá bom? Dos 2 jeitos, a tia aceita a resposta. O que importa é pensar o que tá escrevendo e fazer uma resposta bem bacana. Um beijo!